Olá, meu nome é Diego Logrado, eu sou médico reumatologista. Gostaria de agradecer a oportunidade da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Somater, de poder abordar esse assunto tão importante que é a pele nas doenças reumáticas, e também parabenizar toda a equipe da Sociedade Brasileira que teve essa ideia de trazer para os colegas não reumatologistas algumas das doenças e abordagens dos nossos pacientes reumáticos. Quando nós falamos de pele nas doenças reumáticas, a gente está falando de uma variedade de doenças, né? E por que que a pele é importante para nós reumatologistas? Porque ela pode ser um local inicial do envolvimento de uma doença reumática. O envolvimento cutâneo, ele é um indicador de fácil acesso do próprio envolvimento orgânico, e prognóstico. Há a questão do próprio papel psicossocial da pele, ah, e mudanças induzidas após o início de terapias sistêmicas podem acontecer. Como exemplo, dessas mudanças, nós temos a pigmentação que ocorre após alguns anos, causado pela hidroxicloroquina, que utilizamos com muita frequência no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. O papel psicossocial da pele, né? A gente sabe que ah, le- doenças mais extensas podem estar associado à presença, né, maior de depressão. Para falar nessa aula, nós arbitrariamente selecionamos algumas doenças, né, para trazer para discussão. Isso porque são dezenas de doenças que podem fazer manifestações cutâneas dentro da reumatologia, né? E não seria possível abarcar todas elas. O objetivo da aula é trazer algumas informações que podem ser valiosas para o dia a dia. Então, é fazer realmente uma abordagem mais prática. Falando especificamente do lúpus, né? O lúpus, percebam aqui que eu não coloquei o lúpus eritematoso sistêmico, né? Isso porque o, o lúpus ele pode estar restrito à pele. Quando nós estamos falando do lúpus eritematoso sistêmico, que é a área de atuação do reumatologista, a pele ela é a segunda manifestação mais comum, vai perder apenas para artralgia, para dor articular. Porém, existem subtipos, né, de acometimento cutâneo. E aí nós temos o lúpus eritematoso cutâneo agudo, subagudo e crônico. Quando a gente olha para essas três imagens, nós percebemos que, de uma maneira em geral, os três pacientes têm acometimento em locais parecidos, semelhantes. Porém, o aspecto da lesão não é o mesmo. E talvez, para alguém menos familiarizado com o assunto, po- é, poderia pensar que essa terceira paciente seria um quadro mais grave, tendo os três lúpus eritematoso cutâneo, poderia ser uma paciente com um maior risco de acometimento sistêmico. Isso porque, no sentido de estético, né, o paciente acaba tendo lesões que são mais cicatriciais. Aqui a ideia realmente é a gente separar esses três tipos de lúpus eritematoso cutâneo. Então, nós temos o lúpus eritematoso cutâneo agudo, subagudo e crônico. E aqui o importante é que um não é a evolução do outro, são doenças diferentes. Bom, falando primeiro do lúpus eritematoso cutâneo agudo, o lúpus eritematoso cutâneo agudo, ele é um lúpus que tem uma maior relação com o lúpus eritematoso sistêmico. Ele é caracterizado principalmente pelo racho malar em asa de borboleta, que é essa erupção máculo-papular avermelhada.
Então, as pápulas são pequenas nodulações sólidas e a mácula é esse eritema que o paciente que o paciente apresenta. São essas lesões avermelhadas. Lembrando que mácula e mancha são sinônimos dentro da reumatologia. No lúpus eritematoso cutâneo agudo, essas lesões, elas tendem a ser transitórias. Então, elas vão durar de algumas horas a semanas. Em geral, elas não deixam cicatriz e podem passar despercebidas, porque podem ser confundidas com outras doenças ou situações, como queimadura solar, farmacodermias, dermatomiosite. E aqui na dermatomiosite eu gostaria de pontuar que uma das coisas que ajuda a gente a fazer essa diferenciação é o não acometimento do sulco nasolabial e da região periorbital, né? Que, por outro lado, nos nossos pacientes com dermatomiosite, em geral, a, não vai, eles não, a doença não vai poupar essas regiões. Além disso, a gente pode ter como diagnósticos diferenciais eczema atópico, dermatite seborreica, eczema de contato e rosácea. No lúpus eritematoso cutâneo subagudo, o que nós temos são lesões que vão lembrar as lesões de psoríase, que são eritematosas e podem ser descamativas. Em geral, ocorrem em áreas fotoexpostas, pode ter relação com o lúpus fármaco-induzido, e embora ela evolua sem cicatriz, ela pode evoluir com despigmentação. Aqui eu gostaria de salientar que, embora lá a maior parte dos nossos pacientes vão ter acometimento sistêmico, que pode envolver parte articular, ou renal, ou sistema nervoso central, ou serosas, hematológicas, dentre outras, no caso do lúpus eritematoso cutâneo subagudo, 30 a 62% desses pacientes vão sistematizar. Então, menos do que no caso anterior do lúpus eritematoso cutâneo agudo. Embora seja descrito que ele evolui sem cicatriz, ele costuma evoluir com despigmentação ou hipopigmentação. Então, aqui nós vemos no lúpus cutâneo subagudo um aspecto que pode lembrar, de fato, psoríase, e aqui a gente costuma descrever como essas lesões que são psoriasiformes, que quando evoluem, pode lembrar vitiligo, né? Que são essas lesões vitiligoides. Então, realmente é necessária essa suspeição, né? A gente manter a suspeição alta em relação a essas lesões cutâneas. E o último tipo, que é o lúpus eritematoso cutâneo crônico, também chamado de lúpus discoide, ele costuma cometer região de face, orelha e pescoço, mas percebam, e essa talvez seja a informação mais importante, que 5 a 10% dos pacientes apenas sistematizam. Nessa imagem, é interessante que a gente vê um lúpus eritematoso cutâneo discoide em atividade, então nós vemos essas regiões avermelhadas, e posteriormente a formação de cicatrizes. Então, não é a localização por si só que vai fazer essa definição. Existe ainda um subtipo dentro do próprio lúpus eritematoso crônico, ou também chamado de discoide, que é o lúpus profundo, que ele tende a ser mais infiltrativo. Aqui, o que a gente gostaria de salientar como mais importante é o fato de que, dentre esses três pacientes, o paciente que mais tem risco de ter manifestações sistêmicas é o primeiro, que muitas vezes vai evoluir sem cicatriz. Então, pode de fato passar despercebido. E dos três, o que menos evolui com sistematização é o paciente com lúpus eritematoso cutâneo crônico. Quando a gente fala da dermatomiosite, o nome pode causar talvez alguma confusão. Isso por quê?
Dermato, né, miosite, tem como acometimento obrigatório a pele, porém o músculo não. Então, 30% dos pacientes que têm dermatomiosite vão ter primeiro a manifestação cutânea, antes de ter a fraqueza muscular. Aquela fraqueza que tipicamente é em cintura escapular e pélvica, uma fraqueza que a gente chama de proximal. E antes do aumento da CPK, que é a principal enzima muscular que a gente dosa nas miosites autoimunes. E, além disso, 20 até 20% dos pacientes vão ter um subtipo chamado dermatomiosite amiopática. Ou seja, esse paciente tem apenas as lesões cutâneas, sem o envolvimento sistêmico, sem a fraqueza muscular. A gente, sabendo disso, precisa sempre estar conhecer, né, as lesões que estão relacionadas à dermatomiosite. O heliótropo, que talvez seja aí o mais famoso, ele está presente em apenas 50% dos pacientes que têm dermatomiosite. Ele é caracterizado por esse eritema violáceo confluente, geralmente é pruriginoso, pode ter sensação de queimação. Em geral, vai afetar essa região periorbital e percebam a diferença aqui, porque quando a gente olha, ainda que essa imagem não mostre plenamente, a gente consegue ver que há um eritema na região nasolabial, que é diferente do lúpus eritematoso sistêmico. Existem ainda alguns outros sinais. O sinal V do decote, que é um exantema eritematoso, confluente, né, sobre essa região do tórax e região anterior. E aí, lembrando, né, que o exantema, ele nada mais é do que nada mais é do que uma vasodilatação e por isso a, ele vai desaparecer a vitro ou a digitopressão, né? O que vai diferenciar aí da púrpura, porque na púrpura a gente tem o extravasamento de sangue, então ele não vai desaparecer na a vitro ou digitopressão. Temos tanto o sinal de V do decote quanto o sinal do Chalie, que aqui vai ocorrer na região dos ombros e braços proximais. Pode ainda aparecer hipertrofia cuticular e hiperemia periungueal, então a gente vê aqui esse supercrescimento cuticular, as alças capilares podem estar dilatadas, um eritema periungueal. Aqui a gente já consegue ver as pápulas de Gotron, que vão ocorrer em 60 a 80% dos pacientes. São lesões que são planas ou elevadas, de cor púrpura a eritematosa, que vai as pápulas especificamente na região dorsal das mãos. O que diferencia do acometimento do lúpus é porque, no caso da dermatomiosite com pápula de Gotron, ele sempre vai acometer a região da articulação, enquanto que o lúpus vai poupar essas regiões de interfalangiano e metacarpo falangiano. Pode ocorrer ainda o sinal de Gotron, que são as lesões com mesmas características da pápula, porém em outros locais, como punhos, cotovelos e joelhos, como podemos ver nessa imagem. O acometimento cutâneo da dermatomiosite, associado à enzima muscular elevada e fraqueza proximal, em geral não a gente não faz a biópsia muscular, não há necessidade. Isso para dermatomiosite. Quando falamos das miopatias, existe ainda um subtipo que temos feito mais diagnóstico, e aqui eu gostaria de mostrar esse caso, que é a síndrome antissintetase. Essa paciente, ela tinha uma história já de fraqueza muscular de longa data, havia sido história de artrite, fenômeno de Renault, havia sido tratada para artrite reumatoide, sem sucesso, e nós, na consulta, identificamos essas alterações, são pequenas fissuras e rachaduras nos dedos, que é o que caracteriza
o que nós chamamos de mãos de mecânico. A presença de miopatia inflamatória, fenômeno de Raynaud, artrite não erosiva, mãos de mecânico, febre e doença intersticial pulmonar, que essa paciente também tinha, associada a um alto anticorpo específico, nos permite fechar o diagnóstico dessa síndrome chamada de síndrome antissintetase. Essa paciente, após tratamento específico, ela recebeu rituximab, que é um imunobiológico anti-CD20, apresentou uma melhora muito importante da fraqueza muscular, normalização da CPK, inclusive das lesões, das fissuras palmares, que são características da mão de mecânico. Na artrite psoriásica, sempre quando a gente pensa em artrite psoriásica, a gente pensa nas lesões clássicas de psoríase, que são como as deste paciente. Então, lesões eritema-descamativas, que podem ocorrer em região de implantação de cabelo, retroauricular, umbigo, região interglútea. Lembrando que existe psoríase plantar, psoríase invertida, dentre outras. Porém, o que a gente também sabe é que muitos desses pacientes que têm artrite psoriásica são subdiagnosticados. E aqui, se fizermos uma conta rápida, né, a estimativa de 2021 da população brasileira é de 230, cerca de 230 milhões de habitantes. Quando nós pensamos em 2 a 3% disso, nós estamos falando aí de 6 milhões de brasileiros que têm psoríase. Um terço desses pacientes desenvolverão artrite psoriásica em algum momento, paciente que tem psoríase. E muitos deles não são diagnosticados. Então, a gente precisa estar atento, isso porque um terço dos pacientes vai acabar apresentando o quadro, e existe ainda o fato de que 10% das artrites psoriásicas não apresentarão psoríase. Mas além dessas lesões cutâneas que a gente já habitualmente vê e conversa sobre, eu gostaria realmente de salientar a questão das unhas na artrite psoriásica. Então, sempre quando a gente está diante de um paciente, além de examinar as articulações, a gente também, o reumatologista tem por hábito avaliar as unhas desses pacientes. Isso porque todas essas imagens são imagens de psoríase ungueal, a psoríase na unha. E ela pode se apresentar de múltiplas formas, como manchas de óleo, que é assim denominada, hiperqueratose, uma onicólise, splinters hemorrágicos, que são essas pequenas manchinhas, o pitting ungueal, que são essas depressões cupuliformes na região da unha, esse descolamento na base, aqui são as alterações da matriz da unha, né? Então, aqui esse descolamento na base da unha, a leuconíquia, são essas manchinhas brancas, e aqui, na região da lúnula, que é essa região mais branca aqui da unha, esses red spots, esses pontinhos vermelhos. Todas essas alterações são alterações de psoríase ungueal que têm relação com o desenvolvimento de artrite psoriásica. Além disso, na artrite psoriásica, a gente tem a dactilite, né, que é o tal dedo em salsicha. E a dactilite, ela tem uma relação maior com a artrite psoriásica quando a gente compara em relação à espondilite anquilosante. Ela decorre da tenossinovite dos flexores dos dedos, e embora talvez inicialmente possa parecer, ela é mais comum nos pés. Então, além de olhar as unhas, a gente não olha só as unhas das mãos, a gente olha as unhas dos pés e automaticamente os dedos dos pés dos pacientes. Aqui a gente vê então uma dactilite no segundo pododáctilo, uma dactilite no quinto pododáctilo dessa paciente, e aqui uma dactilite
do terceiro quirodáctilo da mão direita desta paciente. Estar atento às unhas é muito importante. Na artrite reumatoide, o que a gente gostaria de salientar é a presença do nódulo reumatoide. O nódulo reumatoide vai acontecer em até um quarto dos pacientes que têm artrite reumatoide, ele é mais comum em homens brancos. Em geral, esses pacientes têm fator reumatoide positivo. O tamanho pode variar muito de milímetros a vários centímetros. As lesões cutâneas, em geral, elas são indolores e firmes. O mais importante de a gente salientar é uma situação que nós chamamos de nodulose reumatoide acelerada. A nodulose reumatoide acelerada ocorre, em geral, associada ao uso do metotrexato nesses pacientes que têm nódulo reumatoide. Então, ainda que o colega tenha feito o diagnóstico de artrite reumatoide, é sempre importante avaliar a presença do nódulo reumatoide. Isso porque nós evitamos o uso do metotrexate, que é um medicamento, uma droga modificadora do curso de doença, que, em geral, é de primeira escolha para o tratamento da artrite reumatoide, mas a gente vai evitar essa medicação nos pacientes com nódulo reumatoide. Na esclerose sistêmica, a gente tem uma série de alterações e gostaríamos de salientar algumas coisas. Dentro das manifestações orais, a gente tem a microstomia. A gente tem aqui, nessa imagem, conseguimos ver as telangiectasias, que são que é a vasodilatação, né, desses pequenos vasos, então, que desaparece a dígito ou vitropressão. Essas telangiectasias podem ocorrer também na região da língua. E existe uma outra manifestação que a gente chama de puffy hands. Então, mãos fofinhas, são esses dedos difusamente edemaciados. Pode ser uma apresentação comum. A pele, quando ela fica mais com aspecto brilhante, isso pode sugerir também já um espessamento cutâneo. Outra situação que é uma manifestação clássica da esclerose sistêmica é o fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud, ele ocorre pelo vasoespasmo das artérias digitais e arteríolas cutâneas. Classicamente, ele é trifásico, né? Então, temos três fases, que é a fase de palidez, cianose e rubor, né? Esse rubor ocorre por uma vasodilatação de rebote. Então, a palidez causada pelo vasoespasmo, posteriormente evolui para uma cianose e o paciente faz uma vasodilatação de rebote fazendo esse rubor. Então, aqui a gente consegue ver a palidez no segundo, terceiro e quinto quirodáctilos da paciente. E aqui nós conseguimos ver também o rubor, que é esse eritema. O fenômeno de Raynaud ele vai ser dividido entre primário e secundário. O primário ele é relacionado à doença de Raynaud, que é o fenômeno de Raynaud e sem nenhuma doença autoimune secundária que estaria causando essa doença, esse fenômeno, aliás. Já quando a gente fala de fenômeno de Raynaud secundário, ele pode ser secundário a uma série de doenças, além da esclerose sistêmica, o lúpus, dermatopolimiosite, doença mista do tecido conjuntivo, vasculite, entre muitas outras. Dentro do contexto de um fenômeno de Raynaud, a gente precisa fazer a capilaroscopia periungueal. A capilaroscopia periungueal vai ser importante para avaliar se há alterações sugestivas que podem mostrar já um padrão que a gente chama de SD, escleroderma-like, por exemplo, que sugeriria já um quadro de fenômeno de Raynaud secundário à esclerose sistêmica. O tratamento é feito com bloqueadores de canais de cálcio. É importante. Nenhum fenômeno de Raynaud causado por doença de Raynaud vai evoluir com úlceras ou feridas. Se tem ferida, isso
merece, sem sombra de dúvidas, a avaliação para uma causa secundária. E sempre lembrar aí da esclerose sistêmica. Aqui a gente consegue ver, inclusive, o processo de calcinose que pode ocorrer na esclerose sistêmica. Então, essas feridas que vão aparecendo podem evoluir, inclusive, de uma maneira mais grave para a osteomielite. Bom, era isso. Espero ter ajudado com algumas dicas que podem fazer diferença no dia a dia de vocês nos ambulatórios. Muito obrigado pela oportunidade e até mais.